noite a oportunidade e o privilégio de estar na presença do Senhor.
Ó, para quem não me conhece, eu sou a Elaine de Araraquara. Acho que tem gente que não me conhece, né? Então, muito prazer em conhecer. E os que já me conhecem, oi. Oi. Muito bom. Gente, então é o seguinte. Eu gostaria, assim, de falar uma coisa mais leve. Obrigada. Alô, você está me ouvindo? Muito bem. Eu gostaria de falar uma palavra leve, gente, mas eu peço desculpas, não é tão leve. Faz parte. Eu fiquei todos esses dias orando, né? O esposo me falou. Ele falou assim, fala o que o Espírito tem falado a você. Então tá, é isso que ele está falando. Então, nós vamos começar essa palavra lendo João 16, do 5 ao 7, e depois nós vamos ler o versículo 13 e 15 também. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia e acompanhassem comigo todas as leituras que a gente vai fazer. Então vamos lá. João 16, 5 a 7. Depois a gente vai ler do 13 ao 15. Então, ele fala assim: Olha, 16, do 5 até o 7. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. É Jesus falando para os discípulos, né? E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, agora nós vamos lá para o 13 ao 15. Então ele diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele o conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, o Espírito da verdade, né? Porque lhes contará tudo que receber de mim. É Jesus falando. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Bom, então Jesus ele consolou os discípulos, né? Dizendo que ele tinha que ir e para que o Espírito da verdade pudesse vir, né? O anunciador ele vinha, tudo que Jesus ensinou para os discípulos, tudo que ele ensinou para as pessoas, o Espírito da verdade ia anunciar para as pessoas, ia falar para as pessoas e ia lembrar aquilo que Jesus tinha falado. O Espírito da verdade falaria o que ouviu e contaria o que recebeu de Jesus. Então, na realidade, quando nós recebemos o Espírito da verdade, essa é a função dele, lembrar tudo que Jesus ensinou.
Então, nós temos ouvido o Espírito da verdade? Nós temos ouvido, vou perguntar de novo, aí todo mundo abre bem os olhos assim e olha para mim. Nós temos ouvido o Espírito da verdade? Nesses dias aqui. Você tem acreditado ou não no Espírito da verdade? Então, aí nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler lá, João 8, do 43. Então, vamos ler primeiro Efésios 4, do 20 ao 25. Vamos lá em Efésios 4, do 20 ao 25. E que fala assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de toda a antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem o Espírito renovar os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa, como Deus. Portanto, abandonem a mentira. João 8, 43 e 44. João 8, do 43 ao 44, ele fala assim: por que vocês não entendem o que eu digo? Pois são filhos de seu pai, o diabo. Jesus falando para os fariseus, né? Aqui ele está falando com os fariseus e falando assim: por que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês não conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Muito bem. Eu queria deixar esses 2 versículos aqui no cantinho e voltar lá. O Espírito da verdade veio, está em nós. E aí, eu perguntei para vocês: vocês têm acreditado no Espírito da verdade nesses dias? Quem tem acreditado aqui? Amém. Ok. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. E o que é que o Espírito da verdade tem falado para vocês hoje? Eu vou dar alguns segundos e eu quero que você pense agora. O que o Espírito da verdade está falando para você hoje? Pessoas que conseguem assim, ó, rapidinho. E tem pessoas que precisam pensar um pouquinho. O que o Espírito Santo está falando para você nesses dias? Eu queria que 2 pessoas falassem para mim, assim, rapidamente, o que o Espírito Santo está falando para você nesse dia. Rompe. Complexo, mas assim, que toda a mentira que tentaram me falar, ou de alguma forma está na minha cabeça, eu tenho que ficar livre disso. Amém. Vamos falar sobre isso. Mais alguém? O que o Espírito Santo está falando para você, Rodolfo? Não só nesse último dia, mas nos últimos tempos. Isso, né? Sobre reconhecer o corpo de Cristo sobre a terra, que ele é uma única família, é um único corpo, é um único templo, é um só. Amém. Os nossos irmãos são os nossos irmãos. Amém. Amém. Vamos falar sobre isso.
o que ele tem falado bastante também nos últimos tempos é nova criatura. Deixar o passado para trás e romper o novo que ele está tratando. Então todo mundo de fora, viu? Sim, Também é algo que já ouço há alguns anos, que as escolhas não foram erradas, foram certas. Mais alguém? Muito bom. Você tem lutas contra o que o Espírito da Verdade tem falado a você? Pois é. Muitas das vezes as lutas vêm, gente. Queria que vocês ficassem com 2 olhos assim, bem arregalados para mim. Sabe por quê? Porque nós vamos ter a solução para isso. A solução nós vamos encontrar ela. Gente, nós vamos ter as lutas. É o que ele fala nesses 2 versículos aqui. O primeiro, ele fala do pai da mentira. O diabo, o que ele mais quer é distorcer o que o Espírito da Verdade fala. Então o Espírito da Verdade vem e fala assim: eu te encorajo a viver a palavra que Jesus ensinou. O diabo vem e fala: você não tem essa coragem. Você não consegue viver essa palavra. Você não consegue andar naquilo que o Espírito Santo está falando. Oi? Você não merece viver o novo. E aí, ele vai falando, ele vai falando. E o Espírito Santo, a função dele é anunciar, é falar a verdade, é encorajar, é consolar. E o diabo é mentir, é mentir, é mentir, é mentir. E aí, conforme você vai, a gente vai dando essa brecha. Quando não abandonamos essa mentira, ela vai se tornando verdade. Alguém entendeu a frase que eu falei? Quando a gente vai, essa mentira vai indo. E aí eu dou mais um passo, essa mentira ainda consegue estar comigo. Eu não vou conseguir viver o novo. Eu não vou conseguir deixar de ouvir as mentiras que as pessoas falaram sobre mim. É verdade, né? Eu acho que é isso. Não. Deixa pra lá, vai. Vou viver essa vida morninha aqui. Vou viver essa vidinha aqui, vou levantar, vou fazer uma oração, eu vou dar uma adoradinha aqui. E o Espírito da Verdade está querendo ensinar. E o Espírito da Verdade está querendo falar. Mas será que eu vou conseguir? E aí, quando ele diz lá, em Efésios 4, então ele diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho homem. Esse velho homem que é corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa. Portanto, abandonem a mentira. Essa história que eu falei para vocês, eu acredito que todo mundo deve ter pensado em alguma coisa com o Espírito Santo. Mesmo que você não falou, você pensou, né? Tenho certeza. Quem pensou, levanta a mão.
Pois é, eu tenho certeza que você pensou. E eu quero muito que você guarde essa palavra que você falou, que o Espírito Santo falou para você. Porque se você não se apegar à verdade falada, você vai ouvir ao contrário, que é a mentira. A gente ouve essa mentira, ela vai se tornando verdade. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu lembrei de uma passagem que fala lá em Apocalipse 2. Vamos abrir lá, Apocalipse 2? Que ele fala a respeito da igreja de Éfeso. E quando foi escrita a carta, na carta começa, eu vou ler tudo, depois a gente enfatiza. Olha só, sei que tudo que você faz, no versículo 2. Olha, eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E eu sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu pelo nome de Cristo com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha primeiro. Tem uma tradução que fala, qual que é a tradução? A outra tradução que fala? Você deixou o seu primeiro amor. Deixaste o seu primeiro amor. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Aqui o candelabro fala da unção. Ele retiraria a unção de você se você não se arrependesse. Aí ele continua assim, mas há isso ao seu favor. É isso que eu quero pôr aqui. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. E aí, eu fui ver a respeito disso, porque quando veio esse versículo, eu fui ver, e isso já me incomoda há muito tempo, eu já tinha visto alguma coisa sobre as obras dos nicolaítas, mas dessa vez eu fui mais profundo estudar a respeito disso. E aí eles não têm, assim, uma base firme, concreta, a respeito de como que isso daqui foi fundado. Então eles dão algumas bases assim, diante de Deus. Eu não vou aprofundar muito, mas essa era a base dos nicolaítas. Eles traziam a idolatria, eles traziam a impureza sexual e pervertiam o coração dos cristãos. E eu não estou falando dos gentios, eu não estou falando das pessoas fora da igreja. Eles pervertiam os cristãos. Eles pervertiam aquele que tinha ouvido a palavra e o ensinamento de Jesus. E tudo aquilo que eles tinham aprendido, assim, eu vou falar isso, mas eu estou dizendo que não há uma base, né? Mas eles falam, né, os estudiosos falam, que os nicolaítas podem ter vindo do nome Nicolau, que era um dos diáconos que tinham sido separados ali em Atos, e que ele deixou o cristianismo e perverteu por conta disso o coração de muitas pessoas. A gente não sabe, biblicamente, né, a gente não sabe sobre isso. Mas quando eles falam que há essa perversão no meio do povo do Senhor, gente, a impureza no nosso coração, a idolatria no nosso coração. Nós precisamos se arrepender da idolatria,
da impureza, de coisas que não têm deixado a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É só que o Espírito Santo quer falar a palavra da verdade, ensinar a palavra da verdade, ensinar aquilo que Jesus falou. Mas muitas vezes a gente é pego nessas artimanhas aqui. E isso não foi uma coisa lá da igreja primitiva. Alguém concorda que isso ainda acontece? Acontece, né, gente? Eu e o Mário, a gente teve Nossa, foi muito bom, porque eu fui mostrando para ele aquilo que ia ministrar. E a gente veio conversando a respeito. Se vocês não forem alcançados, eu e o Mário já fomos, porque foi muito bom a conversa que a gente teve a respeito disso. Eu espero que vocês sejam alcançados pelo Espírito da verdade. E sei que vocês vão ser. Eu sei que vocês vão ser. Porque é só o que Ele quer fazer. É só o que o Espírito da verdade quer fazer. Que a gente pare de ouvir as mentiras que não são de Cristo. Tudo isso daqui é a palavra da verdade. Não é mesmo? E a gente erra, e a gente peca, e a gente cai às vezes em alguma coisa. Graças a Deus que a gente tem o Espírito da verdade que vem aqui e fala: você errou, hein? Não é assim, Thaís? E aí, como a Thaís falou, e eu falo sempre também, vamos lá, próximo passo. Qual que é o próximo passo? Graças a Deus e graças ao Espírito Santo, que Ele ensina a gente. E Ele ensina, e Ele ensina. Mas tem uma coisa: Ele só ensina quem ouve. O Espírito Santo, Ele ensina quem ouve. Bom, a gente leu aqui, né? Vocês ouviram? Jesus perguntou. Vocês ouviram? E aí, eu penso que o que mais faz a gente ouvir o Espírito Santo, e eu acho que isso o Mário sabe disso, né, Mário? É muito prático na minha vida, eu me arrependo muito. Ô, gente, eu me arrependo, hein? Eu choro, hein? Ó, esses últimos anos, hein? Eu chorei, hein? Eu me arrependi, hein? É isso que o Espírito Santo, na verdade, quer. Ele quer arrependimento. Ele quer quebrantamento. Ele quer pegar o cotonete assim, ó, e limpar o nosso ouvido. Ele quer pegar o cotonete, limpar o nosso coração. E a única coisa que Ele faz, através do que eu acredito que Ele faz, é o arrependimento. É a gente se arrepender. Hoje, na hora que eu estava ouvindo o louvor à tarde, eu falei: puxa vida, esse louvor podia ser antes da palavra. Que foi muito bom a respeito de arrependimento, de entrega, de quebrantamento, né? Mas esse também foi muito bom, porque esse louvor nos levou à presença mesmo de adoração, né? Que é o nosso prazer, né, Pai? A gente precisa se arrepender constantemente diante do Senhor. A gente precisa arrepender, é uma lição que o Espírito Santo nos ensina todo dia. Tá meio chato, né? Ficar falando essas coisas, né? Ah, puxa vida, você podia falar aí que ia ser melhor as coisas, né? É arrependimento, gente. É arrependimento. É arrependimento. É quebrantamento.
é joelho no chão, é choro. Senhor, eu preciso ouvir o Espírito da verdade. Elaine falando, me remeteu uma coisa, tá falando assim, que quando a gente fala, né, vem, Espírito Santo vem, né, a gente chama, e toda a questão arrependimento, aí eu fiquei pensando assim, realmente é um arrependimento. Eu acho que depois de tudo isso, aí quando você chama, eu acho que Deus fala assim, ó, você tem uma nova chance. Se você pediu o Espírito Santo, eu vejo ele como uma porta de uma nova chance. Né? Vem o arrependimento, vem o Espírito e vem a sua nova oportunidade. Então esses dias eu estava pensando muito sobre isso. O que seria para mim essa festa de Pentecoste, né? O que seria esse Espírito Santo? Eu acho que é uma nova oportunidade, uma nova chance. Quando eu peço, vem Espírito, né? Vem Espírito sobre mim. Por isso que eu falei bom pimenta, esse romper mesmo. É uma nova chance, uma nova oportunidade. Fala que quando vem uma oportunidade na vida, a gente deve se agarrar a ela, não deixar passar. Que Elaine falou muito bem aqui, ouvir a voz de Deus, se arrepender do que você precisa e segue em frente. Amém. É isso. Muito bom. Antes da gente ler esses versículos a respeito de arrependimento, gente, eu queria saber se alguém já ouviu um livro, ele está online esse livro, eu estou ouvindo ele. Chama O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. Alguém já ouviu ele? Tá. Então eu vou contar uma historinha que ele conta aí nesse livro, rapidamente, e aí a gente fecha com esses versículos aqui. Eu vou ler para ficar mais fácil. Mas antes de eu ler aqui, porque eu já começo lá meio no início, então a história dele é sempre meio, é tipo as crônicas de Nárnia, sabe? Todo mundo assistiu a Nárnia, né? Então é meio que fantasia, mas aquilo remete meio que para a palavra ali, né? Todo mundo sabe que ele é cristão? Que ele era cristão, né? Todo mundo sabe, né? Que ele era cristão. Não, é um autor de livros. Ele tem bastante livro e muitas das vezes ele traz a palavra de uma forma assim mais de contos, né? Parábola. Tipo parábola. Tipo parábolas, isso. E essa história, então, gente, é assim. Algumas pessoas no inferno, estão lá no inferno, numa parte do inferno lá, e existe assim, partes mais profundas, partes mais aqui. Aqui está o céu. Aqui está o céu, aqui tem uma parte aonde essas pessoas daqui do inferno pegam o ônibus de vez em quando, e eles pegam no ônibus. Então o autor que começa a contar a história, ele entra nesse ônibus porque ele está lá no inferno. E aí ele está lá, ele entra no ônibus sem entender nada, porque quando ele chega na fila do ônibus, já está aquela brigaiada, aquela coisa doida, aquele povo já querendo brigar um com o outro, já passando na frente, já empurrando, já passa e lá. Mas gente, mas que povo mais mal educado esse, né? Bom, eles entram no ônibus e lá é tudo cinzento, meio escuro, aquela coisa meio esquisita. E o ônibus começa a subir. E aí, de repente, ele vai vendo que aquele cinzento, aquela coisa esquisita, vai ficando para trás e começa a chegar num lugar assim que é mais azul, azulzinho, igual o céu. E aí o ônibus para nesse local e ele fica encantado com aquele lugar, é muito lindo assim. E quando eles chegam lá, essas pessoas daqui do inferno eram fantasmas. Eles eram fantasmas, eles não tinham carne, eram fantasmas. Quando ele chega lá, ele fica assim impressionado, porque a grama ela é verde, mas machuca
tocar os pés deles, porque aquele ambiente ali não é ambiente para aquelas pessoas que estavam lá, é outro ambiente, né? E aí eles começam assim, pisar, né? Eles têm que machucar o pé, mas eles têm que andar para conhecer o lugar, para saber se eles querem ficar ali. Esse é o objetivo. Saber se eles querem deixar esse lugar e ir para esse lugar. Bom, tem muitas coisas que acontecem, mas uma das coisas que acontece é que esse rapaz chega num lugar, de repente, olha e vê que vem vindo um cara que era lá do ônibus, né? Um cara que ele estava cheio de óleo, todo sujo de óleo, muito escuro, com um lagarto aqui, ó, preso aqui no ombro dele. E esse lagarto falava o tempo todo no ouvido dele, o tempo todo, falando. Aí chega um anjo mesmo, porque até então ele só tinha visto pessoas que moravam aqui no céu, que vinham receber esses visitantes. E eles tentavam mostrar para aquelas pessoas que estavam vindo que ali fazia toda a diferença para eles. Mas as pessoas não entendiam. E as pessoas falavam assim: o que é isso? Você está tentando me convencer? Corria para o ônibus e ia voltar para onde ele estava. Eu vi o que era viver naquele local. Porque eles tinham que abrir mão daquilo que eles pensavam, da inteligência, da arrogância, do egoísmo, de todas essas coisas. E não fazia sentido para eles largar a mão disso. Até que esse homem chegou assim, disse daquele homem preto, ele estava todo sujo. Aquele lagarto falando, veio um anjo grande. E esse anjo chegou para ele e falou assim: o que está acontecendo? É que ele fala o tempo todo no ouvido, o tempo todo. Aí o anjo virou para ele e falou: quer que eu mato ele? O cara falou, meio assim, quando o anjo foi colocar a mão no lagarto para matar ele, ele falou: para! Eu tô sentindo essa dor que você está queimando, você está me queimando também. Para. O anjo falou: deixa eu matar ele. Não, porque eu já vi que enquanto você toca, me atinge, eu sinto dor. E o anjo ficou insistindo para esse homem deixar ele matar aquele lagarto. Até que chegou uma hora e falou assim, o cara olhou para ele e falou assim: mas presta atenção, se você for matar o lagarto, então você atingindo e vão morrer também. Aí o anjo virou para ele e ficou assim: e daí? Ele falou: mas você está querendo me matar? Ele falou: em nenhum momento eu falei que eu queria te matar, talvez eu te machucasse, mas eu só quero matar ele. Talvez eu te machucasse, mas não vou te matar. E aí ele responde isso: mas e se eu morrer? O anjo fala: e daí se você morreu? Tem lá. E daí se você morreu? O cara falou: é verdade, né? Porque se eu morrer, morri. Se eu ficar vivo, esse cara vai ficar falando aqui no meu ouvido, ele morrer dessa vida, né? Então, tudo bem, cara. Mata ele. E quando o anjo veio para matar o lagarto, esse cara gritava. E quando o anjo foi tirar o lagarto começou a se debater, mordia. Ele conseguiu tirar, forçou o lagarto e roubou no chão. Ó. Vocês viram um violentamente o lagarto no chão. Ele se acredita, beleza? Presta atenção. Esse gente começou a nascer braço
e as pernas. E a cabeça dele ficou dourada, gente. E ele começou a crescer, e ficou no tamanho do ano. E virou uma pessoa como as pessoas aqui. Caraca, gente. O cara foi transformado ali quando ele foi do lagarto. Alguém quer saber a história do lagarto? Eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu com o lagarto. Sabe o que aconteceu, Brandes? O lagarto começou a se transformar. Começou a se transformar e virou um lindo cavalo branco. Caraca, ele iniciou a voar. O que foi que o lagarto se transformou? Deixa eu ver se ela não sabe. Ele se transformou num lindo cavalo. O lagarto se transformou num lindo cavalo branco. O cara chegou, olhou nos olhos do cavalo e eles se tornaram um. Aí vocês sabem o que é isso? Aquele homem, ele se debateu e chorou e gritou. Porque era a velha natureza dele aqui, ó, falando na orelha dele, falando. Quando essa velha natureza foi arrancada dele, ela foi transformada pela natureza de Cristo. Ela foi transformada pelo Espírito da verdade. A história é cumprida. Ah, pelo amor de Deus, é uma história comprida essa. Só para falar que o lagarto se transformou num cavalo branco. Mas essa velha natureza, ela se debateu. Foi? Não, o cara foi transformado primeiro. Porque quando ele falou, pode matar, se eu morri, se eu não morrer, ela vai me matar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A velha natureza nos mata se a gente dá oportunidade para ela viver e não o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que dá vida para a gente. É o Espírito da verdade que nos cura. É o Espírito da verdade que traz braços, pernas, cabeça de ouro, natureza de Cristo. É o Espírito da verdade que transforma o nosso ser. Bom, aí a velha natureza se debateu, aquele lagarto se debateu em mim. Pelo amor de Deus. Mas quando o cara falou assim, pode matar. Gente, o que mata a velha natureza é arrependimento. Você concorda comigo? Amém. Concorda? Então nós vamos ler Provérbios 28, 13. Alguém pode abrir e ler, por favor? Outro vai abrir 1 João 1, de 8 a 9. Outro vai abrir Salmo 51, 17. E por fim, Tiago 5, 16. Esse daí eu vou ler. Provérbios 28, 13.
1 João 1, 8 e 9, Salmos 51, 17. Por aqui nessa tradução aqui do King James, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Todo mundo prestou atenção no versículo que foi lido? Lê de novo. Todo mundo olha lá, abre os olhos lá para o Vladimir. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Isso. Qual que é agora? 1 João 1, de 8 a 9. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Isso, amém. Muito bom. Agora, Salmos 51, 17. Esse é para acabar, hein, gente? Vamos lá. Vamos abrir bem os olhos e olhar lá para o Isaac. Vai lá. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve serei. E aí, nesse mesmo salmo, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Agora, eu vou ler aqui o Tiago 5,16. Ele fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado, gente. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Amém. A prática. Vamos lá em Efésios. Nós vamos voltar aqui, tá? No arrependimento. No meu caso, ao invés de resultados, era ser curado. Oh! Esse é bom. Vamos ler. Nós vamos voltar aqui, tá? Mas vamos pensar agora na prática da coisa. Ó, vou dar a prática agora, hein? Tá pronto, Mário, pra prática? Você tá pronto? O Mário, gente. O Mário é um fofinho. Pensa num fofinho que olha. É um queridinho. Neodoro fala, é um queridinho. A prática. Em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh! É a prática. Alguém entendeu a prática? Entendeu, André, a prática? Eu quero saber se você entendeu. Está tentando. A Thaís vai ler de novo uma prática. Eu achei duas, mas eu acho que deve ter muito mais. Presta atenção. Orando em oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeiro você ora por você mesmo agora, tá bom? Depois você vai orar por um santo. Mas agora, nesse momento, nós vamos pensar no nosso interior. A outra prática está em Filipenses 4:8. E na minha tradução, depois se alguém quiser ler aí a tradução, gente, a minha tradução, eu fiz. Já faz tempo que eu tenho esse círculo assim em volta dessa palavra na minha Bíblia. Ele fala assim:
Todo mundo olha aqui para mim. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Preste atenção nessa. Quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e é digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Aqui é Paulo falando. Gente, o que Paulo tinha de diferente da Anice? Tinha Anice? Nada, Anice. Nada. O que Paulo tinha diferente de você, Cléber? Nada. Nada, gente. Paulo tinha um corpo, uma alma e um espírito. Falava, ouvia, comia, ia no banheiro, tomava banho. Gente, Paulo ouvia o Espírito de Deus. Ouvia os ensinamentos de Jesus. Um homem que correu atrás dos cristãos, que matou, que prendeu, que fez isso, que cortou no meio, que pedrejou. Ouviu a voz do Espírito de Deus. Qual é a diferença que você tem de Paulo? Nada. É a graça de Deus que te faz ouvir o Espírito de Deus. Que faz cada um de nós. Me faz ouvir o Espírito de Deus. Eu sou surda desse ouvido, gente, mas graças a Deus eu tenho esse ouvido. A diferença é essa, né, Laine? É o que está no título aqui. O que pensar. Microfone. Ele se colocava a pensar as coisas que vêm do alto. É isso. Repete. Essa é a diferença. Está no título aqui, o que pensar, que é o que ele fazia. Né? Quando ele recebeu a graça de Deus, a revelação, ele se colocou a pensar as coisas do alto, a deixar o que ele vivia e viver as coisas do alto. Então é isso, o que pensar daqui para frente? É uma delícia como ela falou. Palavra, concentre-se. Gente, se concentra nas coisas que são do alto. Aí vai vir gente falar mentira sobre a gente? Vai. Falar sobre Jesus? Vai vir gente não querendo que a gente vá para o novo livro, não querendo que a gente ande na presença do Espírito de Deus? Vai. Isso aconteceu com eles, aconteceu com Paulo, aconteceu com os discípulos, aconteceu com os homens da fé, lá os heróis da fé. O que você tem diferente de Paulo? Nada, porque você tem o Espírito da verdade dentro de você. Amém. Você conseguiu entender, né, filho? Você já está tentando, né? Nós vamos chegar, estamos chegando. Amém? O que vocês acham que a gente podia fazer então agora? Se arrepender. Louco! O que você acha disso que a gente podia fazer agora? É isso mesmo? Louco! Dobrar joelhos. Louco! Quem gostaria de imitar o que o Caio fez aqui hoje? Aquilo lá foi só... Eu falei, Caio, você já está entendendo o que vai acontecer hoje à noite. Já estava dando a dica hoje. Oi? Ele já estava dando a dica. Ele já estava dando a dica. Você entendeu, Rodolfo? Não entendi agora. Na hora não. Na hora o Rodolfo não tinha entendido. Agora, pessoal,
Vocês sabem como é que eu sou, né? Meio lá pra cá, meio doidinho, essas coisas. Mas, gente, é o Espírito de Deus quem faz a obra nos nossos corações. É o Espírito de Deus que quer falar no nosso coração. O que você tem de diferente de Paulo? Nada, porque é o Espírito da verdade que fala em você. Gente, vamos fazer isso? O que você tem de diferente de Paulo? Nada, porque o Espírito da verdade está dentro de você. Está dentro de nós. Ô Doni, eu tinha pedido para o Doni me ajudar nisso, gente. Vamos lá. Alguma coisa, né? Hoje de manhã, logo quando começou, né, o encontro, você não tinha chegado aí, eu pedi a palavra que Deus estava me falando uma coisa, né? E uma das coisas foi que essa questão da natureza humana, né? E quando você falou do lagarto, me veio à mente justamente essa questão de você querer matar a natureza humana e você resistir a isso, né? Você ter medo de morrer também. E você não vai morrer, vai te machucar, vai doer. Mas se você arrancar ela, certamente você vai se libertar. E esse processo, eu, por exemplo, particularmente estou passando por esse processo. E esse processo é muito difícil. Você pode resistir. Quanto mais você resistir, mais tempo você vai sofrer. Então você tem que, uma vez por toda, mesmo aos pedaços, ou a machucar, deixa ela morrer. Porque aí você vai se libertar realmente. Muito bom. É isso, gente. Gente, olha, nós precisamos querer ouvir a voz do Espírito da verdade. Por isso que lá em Apocalipse, nas igrejas, nas cartas das igrejas, para cada uma delas fala, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Que a igreja é aqui, né? A gente tem que estudar Apocalipse pensando historicamente. Nós estamos ali como igreja. E estamos ouvindo hoje, né? Ouça o que o Espírito está falando à igreja, que sou eu. E interessante que a Elaine falando assim de Paulo, né? Paulo ele foi, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa que foi colocada acho que no grupo, que Paulo falava de si mesmo de uma forma no início, quando ele começou a falar com Deus, né? que era um apóstolo, não sei o que lá e tal, né? Deus foi mudando a nomenclatura dele, como ele se via. E a última forma que Paulo se enxergou foi: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Ele esqueceu que era apóstolo, que era chamado, que tinha feito muita coisa, e designava a si mesmo de o principal dos pecadores. Bom, se não há nenhuma diferença entre Paulo e nós somos o quê? O principal dos pecadores. Então nós precisamos de arrependimento, né? E olha, outra coisa, quando o discípulo chegou lá para Jesus e falou assim: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes, né, Jesus? 7 não, 70 vezes 7, e num dia só. Ou seja, a nossa vida ela tem que ser inclinada ao perdão. Mas isso não se referia só a nós, daí que tem que estar um pulo do lado, né? Jesus estava falando como era o coração dele. O meu coração para com você, eu te perdoo 70 vezes 7 num dia, ou seja, o meu perdão para com você é eterno. Então, nenhuma das vezes, né, que nós chegamos a Ele, nos arrependendo, Ele vai deixar de nos perdoar. Isso é um fato, é uma verdade. E nós que somos os principais dos pecadores. E hoje nós vamos ter uma oportunidade de fazer isso aqui, né? Não confessarmos aos outros como ensina que é uma outra prática. Mas hoje é entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Faz parte dessa nova aliança que
nós estamos buscando com o Pai, com o Filho, e sobretudo com o Espírito Santo nesse dia, né? Termos um coração puro e mostrarmos através da nossa vida o quanto Deus é santo. Amém? Então, vou pedir para alguém apagar as luzes, deixa só aquele número de fora, e aí você não vai precisar viver chorando, nem vai precisar olhar suas lágrimas. Obrigado, Senhor, por essa administração. É o Espírito falando na nossa igreja, que somos nós, é o Espírito falando no nosso coração, e nós aceitamos isso. Nós recebemos, aceitamos e nos arrependemos nessa noite, nos quebrantamos, a cada um de nós individualmente diante de Deus. Estamos fazendo isso agora. Quando Samuel toca, na penumbra. Obrigado, Senhor. Olha, desde os menores até os mais velhos, gente, cada um tem as suas lutas, viu? Com certeza, o Caio, ele tem as lutas dele. Com certeza, a Manuela tem as lutas dela. Com certeza a Rebeca tem as lutas dela, né, Rebeca? Você tem, né, Rebeca, as suas lutas, né? É isso aí. A gente tem. É isso, Rebeca. É o nosso sofrimento. Rebeca, é desde os menores até os mais velhos. Nós recebemos, nós nos expomos. É isso, Caio. É isso. Você vai entender no seu espírito, Caio. Pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender. Nós nos arrependemos. Se você
É só assim que o Espírito Santo se move em nós, através da santidade, através da pureza. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Que a nossa natureza humana morra, que não fique, não resista a nada, e que sejamos realmente transformados, que eu diminua e o Senhor cresça em nós, né? Amém. Morre tudo que não te agrada, Senhor, tudo que é mentira, tudo que faz nós não seguimos em frente, Senhor. Sabe, é um momento de muita consciência disso, realmente, né? De sermos transformados, sairmos transformados aqui, como nova criatura, com nada impedindo a nossa livre adoração ao Altíssimo. Corpo, alma, espírito, né? Mente, transformados, Senhor. Sabe, é um renovo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Obrigada pela sua misericórdia nas nossas vidas, né? Por podermos chegar a Ti, nos render, sabe, nos curvar diante de Ti, o Senhor aceitar, né? A nossa rendição, Senhor. O nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, por Senhor aceitar. Obrigada pela Sua graça, Pai. Amém. Amanhã pode acontecer alguma coisa, alguma circunstância, pode ter alguma coisa, tá? Qualquer coisa. Sim, Senhor, quero ouvir o Espírito Santo. Amém. Elaine, muito obrigado. Até aqui. Obrigado por vir aqui nos abençoar, ministrar o nosso coração. Nós, como igreja, ouvimos o que o Espírito Santo falou a ela. E se amanhã precisar de novo, né, são 70 vezes 7 por dia que o Senhor nos perdoa e a gente pode ter sempre novos recomeços. Então, que seja essa noite um recomeço para nós. Graças, Pai, por Tua presença, pelo mover do Teu Espírito, quebrantando o nosso coração, nos levando ao arrependimento. Graças, Pai. Nós temos um irmão novo na congregação, vindo do Polo Norte, esquimó. Temos um esquimó aqui. Irmão esquimó. Você conheceu o irmão esquimó? Aí. Muito bem, amanhã. Aquele irmão lá. Um irmão novo, diretamente do Polo Norte. Amanhã, café às 8, é isso? Boa noite. Sexta-feira amanhã, café às 8 horas, a gente vai estar reunião às 10 horas e depois do almoço meio-dia. Tá bom? Boa noite a todos aí e boa noite.